Preparem-se, porque hoje vocês verão um notebook gamer bem diferente. Ele não esquenta, não faz barulho igual um avião decolando e ainda fica na frente dos outros quando o assunto é desempenho. Pois é, tudo isso é possível com o Avel Storm 2. Mas o que ele tem de diferente? Qual é o milagre? Pois é, pessoal, aqui nós temos, por incrível que pareça, um sistema de resfriamento líquido, também conhecido como Water Cooler. Muitos de vocês já devem ter visto algo parecido em desktops, mas não em notebooks. Essa torre que vocês estão vendo aqui é o Ice Mod. Ele é responsável por bombear água para o notebook. Essa água vai passar pelos heat pipes, em seguida ela volta para o Ice Mod, que vai fazer o papel de resfriar a mesma. Assim como funciona o radiador de um carro. E funciona bem melhor do que eu esperava. Sim, vocês estão vendo um notebook gamer que nos jogos mais pesados não passa da casa dos 70 graus. Mas nem tudo que gira em torno do Storm 2 é perfeito. E é preciso pensar bem se um water cooler vai se encaixar no seu uso. Inclusive, antes de nos aprofundarmos no Ice Mod, precisamos falar sobre o Storm 2 sem ele. Pois é, o Ice Mod, ou seja, a torre de water cooler, é vendida separadamente. Você não é obrigado a usar o Ice Mod no Storm 2. Ele funciona perfeitamente sem. E digo mais, o sistema de resfriamento do Storm 2 continua como um dos melhores da categoria, mesmo sem o Ice Mod. E por que isso? Porque ele já começa diferente. Ele não é o seu tradicional notebook de 15 polegadas. Aqui nós temos 17 polegadas, que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O positivo é que, além de ter uma tela maior do que a tradicional e ainda de qualidade, brilho alto, resolução QHD e 165 Hz, notebooks de 17 polegadas podem oferecer mais espaço interno, já que são maiores. Isso possibilita que o fabricante tenha também mais espaço para o sistema de resfriamento. E aqui isso foi aproveitado. O lado negativo é meio óbvio, né, pessoal? Notebooks de 17 polegadas tendem a ser maiores e mais pesados em relação aos de 15 polegadas. O Storm, por exemplo, pesa 2,5 kg, apesar de que tem notebook aí de 15 polegadas que também consegue a proeza de chegar nos 2,5 kg, né? Mas é aquela coisa, algumas pessoas estão dispostas em sacrificar o peso e a mobilidade em troca de desempenho e uma boa refrigeração. Esse é exatamente o público do Storm 2. Mesmo com o seu water cooler desconectado, ele se destaca. Esse é o primeiro notebook RTX 3060 que eu testo, que consegue sustentar um power acima dos 50 watts no processador e acima de 100 watts no chip gráfico em paralelo. Lembrando que ele também tem uma versão RTX 3070 Ti. Ah, Dan, mas sem o water cooler ele está batendo aí 90 graus no processador e 80 no chip gráfico, assim como os outros. Então, o que você está vendo aí de refrigeração boa? Temperatura não é tudo quando analisamos a refrigeração. Você tem que levar em consideração os powers, o nível de ruído, o peso, o desempenho e os concorrentes. Inicialmente pode não parecer que ele tem uma boa refrigeração, né? Sem o water cooler ele não é silencioso, tem sim um nível de ruído acima da média e não tem as temperaturas mais bonitas, além também de seu teclado ainda ficar um pouco morno. Isso tudo é um fato. Só que ele tem powers mais altos que a concorrência e, consequentemente, um dos melhores desempenhos nos jogos, como vocês podem ver em nossos benchmarks. Isso não é de se ignorar. Ele pode não ter as melhores temperaturas, mas ele tem a maior capacidade de dissipação de calor. Esse é o ponto importante. Além disso, como ele tem essa maior capacidade de dissipação de calor, temos um segredinho que a Avel não aproveitou, mas vocês podem aproveitar. O erro da Avel é que o modo padrão de fábrica e o modo turbo são praticamente iguais nos jogos. Eles até são diferentes nas especificações de powers, só que quando você vai jogar, essa diferença não aparece e também não resulta em resultados diferentes no desempenho. Até o nível de ruído é praticamente igual. E é bom ressaltar que eu estou falando do Storm 2 sem o seu water cooler. Já já a gente volta a falar sobre ele. E aí vem o pulo do gato. O Storm 2 tem um sistema de resfriamento tão bom que, se você quiser, ele pode ser um notebook gamer silencioso, mesmo sem o seu water cooler. É uma pena que, para isso, tem que colocar a mão na massa. No painel de controle da Avel, vocês podem fazer que nem eu fiz e consertar, entre aspas, esse modo padrão que a Avel chama
de modo gaming. Primeiro, eu limitei o power do processador em 40 watts, em seguida limitei a temperatura da RTX 3060 em 84 graus e por fim, reduzi manualmente a velocidade das ventoinhas para uma rotação menor. Dessa forma, o meu Storm 2 agora é extremamente silencioso, com temperaturas não muito mais altas e com uma perda de desempenho muito pequena, coisa aí de 10%. Basicamente, pessoal, o que eu fiz aqui foi o quê? Remover o excesso. Chega um momento que um power alto demais, tanto no processador como no chip gráfico, claro, dependendo do processador e dependendo do chip gráfico, trazem muito calor, mas pouco desempenho a mais. Então, o que eu fiz foi priorizar o conforto. É aí que eu acho que a Avel errou. O seu modo padrão poderia ser bem mais confortável. Aí ia agradar muito mais o usuário comum e o usuário avançado faria o que ele sempre faz, que é habilitar o modo turbo, se necessário. Mas bora voltar a falar sobre o seu water cooler aqui, né, pessoal? O Ice Mod. Como falado, o Ice Mod é comprado separadamente. Para comprar o seu Ice Mod, você tem que personalizar a sua configuração antes da compra. Selecionando o Ice Mod, você vai adicionar aí por volta dos R$ 1.100 no preço do seu Storm 2. Né? E quem tiver interesse, na descrição tem os links para adquirir, né, o seu Storm 2 com ou sem, né, o Ice Mod. E claro, também o link para a nossa comunidade de promoções, o boletando.com, para caso você queira comprar aí o seu notebook pelo menor preço. E uma dica importante, pessoal, antes de comprar, confirmem com a Avel se eles têm o Ice Mod em estoque ou se não tiver, quando que vai chegar. Tem essa questão aí do prazo de entrega que pode variar a depender do produto, né? Eu mesmo comprei o Ice Mod e não tinha em estoque. Esse daqui nem é o meu Ice Mod, entre aspas, né? É um Ice Mod da Avel que eu pedi emprestado depois, porque senão o vídeo ia acabar não saindo. Usar o Ice Mod não é algo tão simples, tá, pessoal? A primeira vez vai precisar de um pouco de paciência. O manual de instrução mesmo tem mais de 20 páginas e várias recomendações de uso. Leiam tudo porque você não está brincando, você está literalmente bombeando água em um notebook de mais de R$ 10.000. E falando em água, você tem que comprar o seu fluido próprio para o water cooler. Não acompanha o produto, tá? Eu comprei o meu no Mercado Livre porque eu acho bem mais fácil do que sair caçando por aí. Mas com certeza, quem mora em cidades maiores vai encontrar com mais facilidade. Não é recomendado que você use água direto da torneira, e sim água destilada. Com o fluido comprado, você vai enroscar as mangueiras no Ice Mod, depois conectar as mesmas no notebook, e em seguida conectar a fonte do notebook no Ice Mod, e depois o cabo de energia do Ice Mod no seu notebook. Aí é abastecer o Ice Mod, iniciar o processo de injeção, que vai remover as bolhas, verificar se não tem nenhum vazamento, né? Isso é muito importante, verifiquem, tá? Se não tem nenhum vazamento. Conectar o Ice Mod via Bluetooth, né? É assim que é feita a conexão. E aí é isso, pessoal. Esse é o processo resumido de primeiro uso. Feito isso, toda vez que você ligar o notebook, o Ice Mod deve ligar junto, salvo se faltar energia. Eu percebi que caso falte energia, ele não liga junto, aí você tem que apertar aqui o botãozinho de ligar do Ice Mod para ele ligar. E claro, com o tempo você vai ter que abastecer mais água, né? Porque a água evapora. Mas eu imagino que deva demorar meses e meses para isso acontecer. Salvo, claro, se você desmontar muito o notebook, esvaziar muito, né, as mangueiras, aí, claro, você deve ter que encher mais rapidamente. E essa é exatamente a parte mais chata do Ice Mod, pessoal, e o seu maior ponto fraco. Se você quiser transportar o Storm 2 para outro lugar, né, para sua mochila, enfim, para o seu escritório, tem que fazer o processo inverso, né? Você não pode só desconectar a mangueira e sair correndo. Não, você tem que desconectar a mangueira, esvaziar o líquido que está no seu notebook para depois você transportar com segurança. Sim, você tem que literalmente deixar o Storm 2 escorrendo para transportar com segurança. Ele vai pingar um pouco de água depois que você remover as mangueiras. Não vai ser igual ao seu tradicional cooler de desktop, que é todo vedadinho, que muita gente está acostumado aí, né, que não precisa de trabalho nenhum. Não, aqui você vai ter um trabalhinho para transportar com segurança. Até existe a opção de transportar com ele todo montado. É um risco que você vai correr. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na prática para vocês. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, precisei transportar o Storm 2 com o Ice Mod conectado várias vezes. E nesse transporte de lá para cá, uma das mangueiras acabou afrouxando e começou a pingar. Pois é, eu nem mexi tanto assim nele e ele começou a pingar.
para vocês verem que não é seguro ficar transportando por aí de lá para cá. Claro que cada um sabe o que faz da sua vida, mas não é recomendado. E não é um processo super rápido, vai levar alguns minutos. Então, se você é aquela pessoa que precisa sair com pressa, né, todo dia, que carrega muito notebook por aí, o Ice Mod não é interessante para você. Mas tirando essa questão do processo de montar e desmontar, né, e essa coisa de você ficar mais preso na sua mesa, o Ice Mod traz resultados incríveis nas temperaturas. O processador teve uma queda na casa dos 20 graus e a RTX 3060 aí na casa dos 15, 20 graus também. E ele ainda reduz muito o nível de ruído do notebook. Você deixa de ouvir o notebook para ouvir a ventoinha do Ice Mod, que é bem menos barulhenta que a ventoinha do notebook, mas ainda assim faz um barulhinho. Mas se você quiser, você pode reduzir a rotação dessa ventoinha. E eu até recomendo, porque a diferença, pessoal, é gritante do modo normal, né, do Ice Mod para o modo silencioso. Você passa a ouvir bem menos o Ice Mod, fica praticamente imperceptível. E essa diferença de nível de ruído não se traduz nas temperaturas, você praticamente não vê uma diferença com o Ice Mod com a ventoinha no máximo e no mínimo. Pelo menos não nessa versão aqui, RTX 3060 do Storm 2. Talvez na versão RTX 3070 Ti dê aí uma diferençazinha, já que ela consome mais energia, então vai ter mais calor. E falando na ventoinha do Ice Mod, infelizmente a gente não tem filtro de poeira e o acesso interno não é tão fácil. Com o tempo, com certeza vai acumular poeira e vai precisar de uma limpezinha. As laterais são presas por encaixe, ou seja, sem parafuso, né? Mas é aquela coisa, quando não tem parafuso envolvido, não é legal você ficar abrindo o tempo todo, porque vai desgastando o encaixe até chegar uma hora que não vai encaixar mais. Se você tira apenas as laterais, já dá para fazer uma limpeza básica, mas para dar aquela limpeza boa mesmo, tem que desmontar o Ice Mod todo, o que não é tão simples, já que a prioridade aqui foi estética e não facilidade de manutenção. Eu, inclusive, aproveitaria para trocar essa ventoinha por uma mais silenciosa, né, depois que acabar a garantia. Né? Me parece que ele usa uma ventoinha idêntica à dos desktops comuns, né, dos PCs. Então, quem pensa aí no longo prazo seria algo interessante. Né? Imagina uma ventoinha da Noctua aqui dentro desse Ice Mod. E outro ponto que vai desapontar muita gente é que o Ice Mod não faz diferença no desempenho dos jogos. Eu vi muita gente na internet falando que melhorava entre 5% e 10%, mas nos meus testes os resultados foram iguais, tá? Idênticos, pessoal, com e sem Ice Mod, mesmo forçando powers maiores no painel de controle da Avel. Porém, minha versão é a i7 RTX 3060. Quem pegou a versão RTX 3070 Ti pode ser que melhore o desempenho, porque, como eu falei, a versão RTX 3070 Ti tem um consumo de energia maior, vai ter mais calor envolvido, então pode ser que o water cooler seja mais interessante para essa versão. Mas eu não esperaria um milagre. Então, pelo menos nessa versão RTX 3060, não compre pensando em desempenho, compre pelas temperaturas menores e pelo silêncio. Até em renderização a diferença não foi significante. O que realmente ajuda é modificar o power do processador no painel de controle da Avel, que aí vai te dar um gás maior em processamento. Em renderização de vídeo, a história se repetiu, sem diferenças significativas com ou sem o Ice Mod. Bora falar agora dos outros aspectos da máquina que todo mundo vai ter que enfrentar, independente se comprar ou não o Ice Mod. No acabamento, nós temos metal na tampa e um material semelhante àquele estilo emborrachado, né, na parte do teclado. Como vocês sabem, esse material meio emborrachado com o tempo pode levar a desgastes. Mas aí a gente só consegue saber meses e meses depois. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui, sei lá, um ano depois, né, um ano pra frente, talvez se você olhar aí nos comentários, tenha algum dono aí reclamando ou falando que isso acontece se acontecer. Os alto-falantes são a pior parte, vai ficar no nível de notebooks de entrada. O que pode melhorar é instalar o software da Sound Blaster. O meu veio sem estar instalado, mas a Avel me auxiliou na instalação. O touchpad é exageradamente grande, pessoal, é enorme mesmo. Em um notebook gamer eu não vejo muito sentido em um touchpad tão grande assim. Parece que eles queriam aproveitar o espaço que tinha, né, já que é um notebook de 17 polegadas, e aí esticaram até onde dava o touchpad. Para quem curte, tá aí, né, um touchpad gigante, e ele também tem aquela opção de você desabilitar tocando 2 vezes em um dos cantos para não atrapalhar durante os jogos.
O teclado é RGB, mas ao contrário do touchpad não é enorme. Aqui a gente tem um teclado mais ou menos normal, eu digo mais ou menos porque as teclas são um pouquinho menores que a média. Por dentro temos o clássico 2 slots M2, 2 slots de RAM, mas não temos slot para armazenamento de 2,5 polegadas, apesar de notebooks de 17 polegadas oferecerem mais espaço interno. E na bateria ele não se destaca, a capacidade não é das maiores, já que ele tem 62 Wh. Com o Optimus ligado, tivemos 4 horas de duração em streaming de vídeo. E na conectividade, ele é bem completinho, com porta Thunderbolt e até slot de cartão de memória de alta velocidade, né? Ou seja, não fica limitado pela porta USB 2. Vamos então para a conclusão e as principais dúvidas. Vamos logo para a principal: comprar ou não comprar o Ice Mod? Pessoal, para mim o Ice Mod é muito mais diversão do que uma solução, né? Deixa eu explicar antes que vocês me critiquem. A galera que ama hardware, ama tecnologia, vai me entender. Sabe aquela compra que não faz nenhum sentido do ponto de vista da praticidade, mas você ama mesmo assim? Então, esse é o Ice Mod, pessoal. Quem ama tecnologia, ama inovação, vai adorar brincar com Ice Mod e ter aquele produto único. Mas do ponto de vista da praticidade, o Ice Mod resolve o problema da refrigeração, mas cria o problema da mobilidade. Você vai ficar mais preso em sua mesa. E aí vem o segundo problema. Quem é entusiasta, sabe fazer um undervolt no chip gráfico, sabe mexer no painel de controle, pode não conseguir resultados tão bons quanto o Ice Mod, mas dá para chegar em um resultado muito bom e ainda manter a portabilidade. O choque que a gente tem é exatamente esse. Geralmente o público que vai querer comprar o Ice Mod é exatamente o público entusiasta que vai saber fazer o undervolt. Então, por isso que eu tô falando, pessoal, é uma compra de paixão, né? Não é uma compra racional. E digo mais, uma base de refrigeração custa 1/10 do Ice Mod e vai ajudar muito também. Traz resultado. Eu testei o meu com base de refrigeração e ajuda bastante, né? Então, quem não quiser gastar R$1.000, R$1.100 aí no Ice Mod, uma base de refrigeração de R$100, né, pode ser que já resolva aí o seu problema de refrigeração. Apesar do Ice Mod ser uma compra muito mais emocional do que racional, pessoal, não tem nada de errado em compras emocionais. Quem decide o que gosta, quem decide o que ama é você, né? E eu mesmo adorei usar o Ice Mod. Fazia tempo que eu não sentia aquela sensação, sabe? Tá usando uma coisa diferente, de estar usando uma coisa inovadora. Como eu testo o notebook aqui o tempo todo, pessoal, eu acabo perdendo, sabe? Aquela magia que eu tinha no início de abrir a caixa e tal. Esse produto me fez voltar a sentir aquela sensação, porque ele é muito diferente, ele traz uma proposta completamente nova para o mercado. Então é isso, pessoal, é uma coisa de paixão, de você ter algo único. Não é uma coisa de racionalidade, de praticidade. E analisando o Storm 2 sem o Ice Mod, comparando com a concorrência, a gente vai ter aqui um dos melhores conjuntos para quem busca desempenho. Até agora, o Storm 2, o Asus Zephyrus M16 e o Legion 5i têm oferecido o melhor pacote para mim. O Lenovo Legion 5i, para mim, ainda é o melhor custo-benefício em questão do pacote completo, né? E ainda tem uma das melhores refrigerações do mercado. Quem pode pagar um pouco mais, o Storm 2 será uma opção interessante, porque vai oferecer uma tela bem melhor e ainda de 17 polegadas, para quem prefere, e também um desempenho superior. Por um pouco mais, nós temos o Alienware M15R7, que já é equipado com uma RTX 3070 Ti. Pois é, pessoal, a diferença de preço para o Alienware em relação ao Storm 2 não é muito grande. Pelo menos lá no boletano.com, né, a nossa comunidade de promoções, eles não têm aparecido com um preço tão distante um do outro. É de se pensar, já que é uma RTX 3070 Ti. Só que eu não analisei ainda aqui no canal, tá? É o próximo notebook, então tenham paciência. Quem puder esperar, espere a análise do Alienware, né, também. Por fim, tem o Asus Zephyrus M16, mas aí, como vocês sabem, ele tem um preço muito alto, o mais caro de todos, aí é complicado. É aquela coisa, quem se importa mais com o conjunto todo, quer um par de alto-falantes melhor, quer um acabamento mais premium, é de se considerar o Zephyrus M16, mas a diferença de preço para os outros é muito grande. E aí, de novo, você vai bater naquela mesma tecla. Pô, vou escolher uma RTX 3060 quando eu tenho uma RTX 3070 Ti. É difícil você não deixar de considerar a RTX 3070 Ti. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.